Olá, uma ótima noite, que Deus abençoe a todos, haja Deus, haja paz, haja luz em cada lar, na família, de todas as pessoas que nos acompanham para a realização de mais uma oração aqui na Corrente do Bem, que nós todos os dias, ao cair da tarde, nós realizamos, falamos com Deus em prol de todas as pessoas aflitas, de todas as pessoas que reconhecem a sua dependência com relação à sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu quero realizar a oração em seu favor, se possível, prepare um copo com água, daqui a pouco nós vamos falar com Deus, deixe aí próximo algo que possa representar a sua casa, a sua família. Uma ótima noite para você que está nos acompanhando nesse início de noite de sábado, hoje que é o nono dia desse mês de setembro. Olha, quantas pessoas que se enxergam, quantas pessoas que se analisam, quantas pessoas que se veem de uma forma tão mesquinha. Elas se diminuem diante das demais pessoas, elas se diminuem a ponto de se encolherem diante da magnitude com que Deus criou o ser humano. O próprio Deus, na sua palavra, diz que nos criou para nós dominarmos, para nós sermos reinos e sacerdotes no mundo que vivemos. Nós somos propriedade exclusiva, peculiar do Senhor. E o Salmo 8, ele nos dá uma visão, o salmista, uma revelação gloriosa dada pelo próprio Deus para externar, para expressar de fato o que significa a criatura diante do Criador. O salmista fala assim, ele começa no versículo 3º do Salmo 8, quando eu contemplo, contemplar é você olhar, é você vislumbrar, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Veja que ele é tão grande que os céus é o resultado da obra dos dedos do Altíssimo. Tamanho o seu poder, a sua magnitude. E a lua e as estrelas que foram estabelecidas por ele. Ele diz, que é o homem? Que é o homem que dele te lembres? Quer dizer, o ser humano é algo tão insignificante aos olhos, talvez de si, mas Deus o vê de uma forma tão gloriosa a ponto de lembrar-se dele. E ele diz, e o filho do homem que o visites. Olha que glória, é algo prazeroso saber que Deus, com toda a sua ampla suficiência, se encarrega de visitar o homem, de habitar dentro do homem, de fazer morada dentro do homem. E ele diz ainda, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Deus nos fez semelhante a ele. Deus nos deu o seu poder, o seu nome, a sua autoridade, o seu espírito, a sua palavra. Ele foi capaz de abrir mão do seu único filho, o seu primogênito, o filho unigênito, para que todo aquele que nele depositasse a sua fé se tornasse semelhante a ele. Ele diz, Deus nos fez um pouco menores do que ele, e ele nos cobriu de glória e de honra, e nos coroou. Ou seja, Deus nos deu o domínio, a autoridade, a majestade. Nós fomos vestidos de glória, não de vergonha, não de humilhação, de desonra. Ele continua, deste-lhe o domínio sobre o trabalho das tuas mãos.
e debaixo dos seus pés tudo lhe foi colocado. As ovelhas, os bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Eu comentava hoje pela manhã com algumas pessoas que as pessoas, elas são reflexo da forma como elas se enxergam. Aliás, Provérbios 23 fala: como o homem se vê, assim ele o é. Como o homem se imagina, como o homem se enxerga, ele o é. Você não é o resultado da forma ou da maneira como as pessoas te enxergam. Não importa como as pessoas me veem, não importa como as pessoas me enxergam. O que me importa é como Deus me vê e como eu sou visto diante dele. Muitas são as pessoas que se preocupam mais com o que os outros pensam a seu respeito do que propriamente era em relação a Deus e vice-versa. Como você se enxerga? Como você se vê? A sua vida é o resultado disso. A sua vida nada mais é do que a soma da forma como você se imagina. Se você se vê fraco, impotente, incapaz, assim você o será. Se você confessa fracassos, a sua vida será nada mais do que o resultado ou a somatória do que você confessa, do que você se vê. Veja que Deus nos enxerga como alguém que Ele criou para dominar, para sermos a sua glória neste mundo. Por que que muitos se submetem, se sujeitam a uma vida que não foi a vida que Deus escolheu? Não foi a vida que Deus prometeu. Ele diz: eu venho para proporcionar vida e uma vida de qualidade. Por isso que o próprio Deus até chega a dizer: ora, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele fala para que vocês possam experimentar da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12. Deus quer que nós experimentemos, que nós provemos da sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Por isso que Deus nos fez e nos coroou. Nós fomos coroados, nós fomos colocados por cabeça e não por cauda, por cima e não por debaixo. Mas muitos, infelizmente, muitas pessoas têm experimentado de uma vida de má qualidade, porque elas creem assim, elas enxergam assim, elas vislumbram a vida dessa forma. Eu venho de uma família onde todos nós temos seguido rituais, tradições, e temos que continuar isso. Não, a sua vida é o resultado do que você crê, não do que os outros creram. A Bíblia diz que a responsabilidade, ela é pessoal, seja relacionada às conquistas ou aos fracassos. Você colhe o que você planta. Eu só posso colher o que eu plantei. Eu não posso colher o que outros plantaram, e vice-versa. Deus nos fez um pouco menores do que Ele. Ora, minha amiga, acredite mais em Deus, sim, mas acredite que o Senhor lhe habilitou. E você não pode abrir mão, abdicar de uma vida que Deus prometeu para a saúde, a prosperidade, a felicidade familiar e, sobretudo, a plenitude de vida mediante o derramamento do Espírito Santo. Quando as pessoas conseguem enxergar isso, elas se veem semelhante ao Altíssimo, porque passa a habitar dentro dela o mesmo Espírito que habita dentro dele. Ora, o que é o Espírito Santo dentro daqueles que o têm? É o próprio Deus humanizado, materializado em nós. E a partir daí passamos a pensar de forma gloriosa. Passamos a ser grande porque Deus é grande. Deus, Ele é extraordinário. Quando Ele mandou Abraão sair da tenda e vislumbrar o céu, disse: olha para o céu, tenta ver se há chance de você contemplar o que você... e ter uma noção do que você está vendo.
Deus disse: assim será a tua posteridade. Que maravilha! Por isso que eu quero nesta noite de sábado fazer uma oração, sobretudo para você que está aí, talvez possuído de tristeza, de angústia, complexos, traumas, complexo de inferioridade, deprimido, acanhado, amargurado. Talvez se diga: bispo Luciano, eu estou cansado, assoberbado de tantas dificuldades, que eu não consigo me enxergar maior do que já sou. Não, você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que mudar a sua forma de como você se imagina. Esquece os outros. Não se preocupa com o que as pessoas pensam a seu respeito. O que vale é como você se enxerga. A sua vida é o resultado de como você se vê. A sua força não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Se você é grande do lado de dentro, você o será do lado de fora. Por isso, creia, minha amiga, meu amigo, Deus nos fez um pouco menores do que Ele. Deus nos coroou. Deus não nos rebaixou. Deus não nos diminuiu. Ele nos exaltou. Pensa dessa forma. O Senhor diz que nós somos propriedade dele. Ele diz que haverá diferença entre os que servem, os que creem nele, daqueles que não creem. Quantos que não creem em Deus, mas que infelizmente têm provado de uma vida que não os pertence, porque aqueles que verdadeiramente têm crido não têm materializado a sua fé por meio de atitudes. Por isso que Jesus, o Senhor, diz que os filhos do mundo são mais hábeis do que, infelizmente, os filhos das trevas, do que os filhos da luz. Porque os da luz não assumem a sua posição nesse mundo. Amanhã, domingo, aqueles que são de Uberlândia, que tem sangue na veia, tem o DNA da fé, que consegue ter a mesma linguagem, o mesmo pensamento. Não aqueles que dizem assim: ah, bispo, eu vivo na graça, mas uma graça sem graça, uma graça deformada, deteriorada, que não glorifica a Deus em nada. Não glorifica a Deus em nada. Se é para crer num Deus grande e viver uma vida mesquinha, ora, que fé é essa? Que Deus é esse que você crê? Como você pode encher a boca para glorificar alguém se você não o conhece, se você não tem experiência, intimidade com ele aqui dentro? Deus não nos criou para sermos eternas criaturas, mas nos tornarmos filhos nascidos e gerados por ele. Então, eu quero chamar a sua atenção, minha amiga, abre o seu entendimento. Como você se vê, como você se enxerga. Não fica aceitando que as pessoas te vejam com olhar de piedade, de mediocridade. Não, você é filho, e como filho você é semelhante ao teu Criador, ao teu Senhor. Jamais a obra será inferior àquele que a criou. Ora, Deus é grande, e tudo que ele criou está de acordo com o seu tamanho, com a sua glória, com a sua grandeza. Por isso, se você diz: bispo Luciano, eu estou deprimido, amanhã, dia 10 de setembro, é o dia da prevenção ao suicídio. Você sabe quantas pessoas cometem suicídio por ano nesse país? 14 mil ou mais pessoas. 38 pessoas por dia ou mais cometem suicídio. Normalmente porque o diabo trabalha no subconsciente. Uma das portas de acesso do mal é fazer o ser humano viver uma fé xoxa, se diminuir, se menosprezar. O suicídio é ramificado pelo medo, pela frustração, pela decepção, pelo desânimo, pela apatia. Não aceite isso. Não se encolha, não se acovarde, não fique xoxo, recolhido diante das dificuldades. Quando a gente tem o DNA de Deus correndo na veia, a gente honra isso aqui.
a gente honra essa palavra aqui. Nós temos a visão de águia, a visão de uma águia, a cara de um leão e o espírito do Deus vivo. Por isso é mais honroso, Senhor, toma a minha vida, como disse Moisés, mas não deixe que eu veja a minha derrota. Você que está aí, conhece pessoas que se encontram deprimidas, pensando em cometer loucura, suicídio, tirar a própria vida. Traga essa pessoa para estar aqui conosco, porque a gente vai arrancar esse espírito do Satanás, de morte, porque o problema do suicídio, mais do que um problema social, ele é espiritual, Você que tem problema de ansiedade, ô bispo, eu estou doente, estou desenganado, o Senhor não desengana ninguém, tudo é possível que crê. Eu era cego, eu não andava, não enxergava, fui desenganado, estou aqui. Porque eu criei, ninguém creu em meu lugar. Eu tive que crer, eu tive que manifestar minha fé. Ou tudo ou nada. Ou Deus é ou Deus não é. Acabou. Meu filho, quando nasceu, foi desenganado. Os médicos deram 3 dias de vida. Aí eu falei, peraí, vamos ver se esse Deus existe. Eu levantei para o céu e falei, está aqui. Como é que o senhor pode me dar alguém desse jeito, vai me tomar 3 dias depois? Se o senhor existe, o senhor vai mudar essa situação. E Deus teve que curar o menino e acabou. A gente não pode, crendo numa palavra tão gloriosa como esta, como ele diz, que Deus nos fez um pouco menores do que ele. Deus nos fez livres. Mas a nossa liberdade começa aqui dentro, para depois ela se materializar do lado de fora. Você aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, que honra a fé que tem, em vez de ficar recitando versículo bíblico, o Senhor é meu pastor, aquele que habita, e ficar ouvindo lero-lero, de pessoas que falam muito da palavra, mas não tem espírito para te passar, meu caro, minha cara. A árvore se conhece pelo fruto. Você que está vivendo só de oba-oba, só de glória a Deus, a vida está aí. E você tem que lutar para mudar isso. Porque se você não consegue vencer naquilo que você vê, como você vai conseguir chegar onde você não vê? Se você não consegue conquistar o que você vê, como você pode crer que você vai conquistar o que você nunca viu, que é o céu? Por isso que a fé, tudo é possível àquele que crê. Amanhã nós vamos estar juntos, 9 horas da manhã. 9 da manhã. 18 horas para aquelas pessoas que trabalham, não é para aquelas que ficam o dia inteiro de papo pro ar, para quando chega no final do dia, agora eu vou na igreja buscar Jesus. Não. Fique em casa, vai ver o Silvio Santos, vai ver domingo não sei das quantas. Mas se você quer ter vida com Deus, acorda cedo. Você já acorda para trabalhar, para não corre-corre do dia a dia. Por que não acordar para buscar o Senhor? 9 da manhã não é tão cedo assim. 9 horas da manhã, às 9 da manhã aqui na igreja, fonte de luz. Você quer ser uma fonte ou você quer ser uma bica? Ah, bispo, eu quero beber água da bica. Tem gente bebendo água da bica, água de esgoto. Deus quer que você seja uma fonte. Você quer beber água da fonte, você vai ser uma fonte, não uma cisterna. Você vai ser luz. Para de beber água da bica, água da torneira, da cisterna. Vai beber água. Bispo, eu quero ser uma fonte que nunca deixa de jorrar. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, vós sois a luz. Quem tem o Espírito de Deus é luz. Por isso que essa palavra aqui tem que se cumprir. Amanhã eu vou abrir a Bíblia, vou botar em cima do altar e vamos ver se essa palavra aqui é verdadeira ou não. Eu quero convidar você a estar comigo, você aqui de Uberlândia, do Triângulo, às 9 horas da manhã. E a todos os demais que nos acompanham, que Deus abençoe, estamos juntos nessa fé. Um abraço, Jean, que Deus abençoe você, Jean. Deus abençoe a dona Cláudia em BH, o Jean em Sete Lagoas, a dona Lígia no Pará, um abraço, nosso povo do Pará, povo maravilhoso, povo cheio de fé, a dona Denise aí em Campos, no Rio de Janeiro, a todos da fé, aqueles que estão aqui em Uberlândia, enfim, toda Minas Gerais. A fé é essa, pessoal. Quem vive a fé, respira a fé, tem o DNA da cruz. Qual é o DNA da cruz? É o mesmo que Jesus derramou. É sangue. E nós vivemos essa fé. E podem tirar tudo, mas ninguém tira a fé. Deus abençoe, dona Adeli, a senhora aí em Juiz de Fora, todo o nosso povo juiz forano, povo de fé.
Um dia a gente vai visitar em Juiz de Fora, povo que eu amo muito. Tá bom? E vamos em frente, porque Deus é com aqueles que creem. Tá certo? E quero fazer uma oração e convidar amanhã as pessoas para esse dia 10 de setembro, que é comemorado o dia da prevenção ao suicídio. E a melhor forma de prevenir o suicídio é arrancar o espírito que leva a pessoa a cometer essa anormalidade, porque é uma coisa normal. Não faça isso. Deus deu a vida ao homem e só ele tem autoridade para decidir a hora e o momento de tomar de volta. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui o meu copo com água. Vamos unir a nossa fé. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, o Criador de todas as coisas. Senhor, a maior glória que o Senhor me deu é a fé. A maior riqueza que eu recebi do Senhor é a fé. E aquilo que eu tenho é o que eu dou. Eu só posso dar o que eu tenho, e o que eu tenho eu dou é a fé. A fé que salva, a fé que muda, a fé que transforma. E é pela fé que eu ministro a cura para quem está doente. É pela fé que eu profetizo a paz dentro desta casa. É pela fé que eu determino que o que está caído se levante agora. É pela fé que aquele que pensava em dar fim à sua vida, tire esse pensamento diabólico da cabeça e receba ânimo para lutar e vencer. Deus abençoe esta água. Quando nós bebermos, vamos beber do teu poder. Que essa água, quando chegar no corpo desta pessoa que ela vai beber, sirva para ela se levantar e abençoar toda a sua casa. Pai, abençoa este domingo amanhã a Santa Ceia. A Santa Ceia da honra. A Santa Ceia da honra. A honra de Deus, a glória de Deus vai se manifestar, se estabelecer na vida de todos. Não digo de todos, não, dos que creem de fato. Eu sei que muitos que estão me acompanhando agora gostariam muito de estar aqui com a gente, pessoalmente, fisicamente. O Senhor um dia vai me dar essa oportunidade, mas que eles sejam tão abençoados como aqueles que vão estar conosco presencialmente. Pai, eu abençoo esta água. Seja a luz, seja uma fonte a jorrar dentro de cada pessoa. Vamos beber com fé. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A maior riqueza que o Senhor nos deu através do sacrifício de Jesus, do nome dele e da sua palavra, é a fé. Manifeste a sua fé. Deus te fez um pouco menor do que ele, Salmo 8. De honra e de glória você foi chamado e coroado por ele. Tudo ele pôs debaixo dos nossos pés. Tudo, Satanás principalmente, está debaixo dos nossos pés. Todo dia quando eu acordo eu já digo, Satanás debaixo do meu 46, porque eu costo 46, então ele fica debaixo do meu 46. Todo dia eu levanto as minhas mãos, a primeira coisa que eu faço, amarro ele em cima e amarro ele embaixo. Ele tem que ser amarrado todos os dias. E aquele que é da fé o faz assim. Deus te fez honra e glória. Você foi coroado para ser a glória dele, tá bom? Deixa o nome dos familiares. Nós vamos compartilhar essa mensagem novamente. Pega do início, você que chegou na metade. E amanhã nós vamos ter a Santa Ceia da honra. Da honra. Vamos levantar um clamor pela família, pelos casais, principalmente aqueles que estão passando por problemas de pensamento de suicídio, depressão e tantas outras coisas. Deus abençoe, pastor Alexandre, o senhor aí. Um abraço a todo o nosso povo aí de Macaé, no Rio de Janeiro também. Tá bom? Que Deus abençoe a você que nos acompanha nesta noite de sábado. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos juntos. E 18 horas, mas procure estar pela manhã, para que você com a mente fresca possamos juntos participar da Santa Ceia e invocarmos a Deus. Deus nos fez um pouco menores do que ele. Acabou. Fato encerrado. Quando você engravida disso, você traz isso no sangue, já era. Deus te fez um pouco menor do que ele. De honra e glória você foi coroado.
Por isso que Ele nos visita, nos dá o privilégio de sermos visitados por Ele, mediante o seu Espírito, e nos tornamos semelhantes a Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dEle sobre ti, e que o Senhor esteja contigo e te dê a paz. Deus abençoe, seja a luz. Obrigado por você ter nos acompanhado e compartilhar essa mensagem que eu vou mandar novamente. Dá licença, Deus abençoe. Se Deus tocar em você, se você quiser ajudar a obra da Igreja Fonte de Luz, estamos apenas no começo, a dificuldade é enorme, o faça, porque condição não tem, a única condição que eu tenho vem da fé, e essa aí é a maior riqueza que eu tenho, é com ela que a gente vai em frente, e até o que era para dar errado vai ter que dar certo. Acabou. Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Dá licença. Obrigado, meu Pai, louvado seja o Senhor.